Bom dia, na paz do Senhor. Abençoada sexta-feira a todos aqueles e aquelas que vão me ouvir. A nossa leitura bíblica se encontra em Filipenses, capítulo 1, versos 20 e 21, que nos diz assim: O meu grande desejo e a minha grande esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo em que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Amém. Antes de nós fazermos a nossa reflexão, eu vou fazer uma pequena introdução do contexto que Paulo vivia. Vamos lá. Filipos, ela era uma cidade que ficava na província romana da Macedônia, uma região que hoje nós sabemos que faz parte da Grécia. E a igreja de Filipos foi a primeira fundada na Europa por Paulo, já na sua segunda viagem missionária. Anos depois, quando Paulo estava na cadeia, ele escreve a carta aos Filipenses. Por que Paulo escreve essa carta? Paulo escreve porque ele havia recebido notícias a respeito dos cristãos de Filipos e ele tinha ficado sabendo que havia sérios problemas entre eles. Paulo estava muito preocupado com as falsas doutrinas que algumas pessoas ensinavam lá e ele também estava preocupado por saber que alguns líderes, veja só, alguns líderes da igreja eram contra eles. Ao mesmo tempo, Paulo havia recebido a ajuda dos cristãos de Filipos e ele escreveu a carta de Filipenses não somente para tratar dos problemas da igreja, mas também para ele agradecer aos filipenses tudo o que eles tinham feito por eles. Então a gente percebe que essa carta mostra o grande amor que Paulo tinha pelos filipenses e que essa carta vai falar da confiança, da alegria, do amor cristão, da firmeza e principalmente do comprometimento que devem ser qualidades dos seguidores de Jesus Cristo. Paulo tinha essas qualidades e Paulo diz que, acima de tudo, os filipenses deveriam ser imitadores do próprio Cristo. Cristo que seguiu o caminho da humildade e da obediência a Deus, caminho esse que levou à morte na cruz e à altíssima posição do Senhor de todos. Glórias a Deus. Após essa introdução, fica claro que Paulo tinha comprometimento. E o comprometimento de Paulo era com Deus, era com a sua palavra, com a obra de Deus, com a sua igreja. Paulo tinha comprometimento com aquilo que ele tinha se colocado a desenvolver. A minha indagação na manhã desse dia a você, prezado irmão, prezada irmã, é a mesma que fiz a mim mesma quando iniciei o meu estudo. Vamos lá. Você é comprometido com a obra de Deus? Você tem se envolvido, se dedicado e servido ao Senhor com excelência? Vamos refletir por um instante. Quando nós arrumamos um trabalho, nós temos de ter comprometimento com os resultados da empresa. Quando casamos, nós temos de ter comprometimento com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. E vale lembrar que o compromisso ou comprometimento sempre vai envolver alguém, pois nós estamos falando de algumas palavras que envolvem um relacionamento. E comprometimento envolve reciprocidade, responsabilidade, envolvimento, envolve dedicação, lealdade, dever a ser cumprido e participação. Mais importante ainda, o comprometimento é a base de todo relacionamento humano, quer aqui na terra, quer no céu. Eu gosto de frisar que quando nós estamos comprometidos, nós estamos envolvidos com alguém. E não só com alguém, nós podemos estar envolvidos com um grupo, com uma instituição, com a empresa que nós estamos trabalhando, ou com a igreja onde que nós estamos inseridos. E para quem tem um compromisso com o reino de Deus, como Paulo menciona, né? O seu viver é Cristo e o seu morrer é lucro. Contudo,
Entretanto, nós sabemos que hoje nós temos muitas pessoas envolvidas nas igrejas. Contudo, poucas são comprometidas. Nós vivemos um tempo de pessoas sem compromisso com Deus, sem compromisso com a palavra e principalmente sem compromisso com a igreja. Nós vemos pessoas que só querem vir até a igreja, receber as bênçãos, mas elas não querem se comprometer. Mais importante ainda, eu gosto de mencionar que a pessoa comprometida, ela deve ser um discípulo de Jesus, seguir seus ensinamentos, praticar a palavra do Evangelho, pensar no próximo. Ela deve evangelizar, fazer visitas, ela deve orar, adorar, louvar. Ela deve ainda buscar estar no centro da vontade de Deus, cultuando e principalmente servindo. Quando uma pessoa está comprometida com a obra do Senhor, ela encara as dificuldades e as provas que chegam até a sua vida nessa jornada terrena. Em todo o tempo, elas enxergam como uma oportunidade de exercitar sua fé. Então, comprometer-se com a obra de Deus e sua igreja é indispensável a cada membro inserido numa congregação. Quando nós temos comprometimento com a obra de Deus, com a igreja de Deus, com a causa de Deus, demonstra que nós somos membros e membros vivos e atuantes, que nós estamos nos esforçando para ter um comprometimento total com Deus, com sua palavra e, principalmente, nós estamos reconhecendo a majestade de Deus e a nossa submissão a Ele. Para finalizar, eu gostaria que você lesse comigo Salmos 25 e 14, que nos diz assim: a intimidade do Senhor é para que os teme, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém. Vamos orar. A minha oração na manhã desse dia é que, assim como Paulo menciona em Filipenses, que nós lemos capítulo 1 e verso 20, que nós nunca falhemos no nosso dever e que nós tenhamos a coragem de Paulo e tudo que nós façamos, que dissermos, tanto na vida como na morte, seja para levar outras pessoas a reconhecer a grandeza de Cristo. Oremos. Deus, Pai Santo, Senhor eterno e maravilhoso, te dou graças, Pai, pelo dia de hoje. Te dou graças, Senhor, pela tua presença na minha vida. Te bendigo, Senhor, porque tu tens estado conosco em todo o tempo. Tu tens nos impulsionado, nos direcionado. Tu tens, Senhor, nos colocado no centro da tua vontade. Pai, olha pelo meu irmão, olha pela minha irmã, que na manhã desse dia tem refletido sobre seu comprometimento na tua causa, no teu reino, na tua igreja, Jesus. Pai, que elas sejam motivadas, impulsionadas, revigoradas para estar constantemente na tua presença, para que outras almas sejam alcançadas para o teu reino e que em todo o tempo, Senhor, possamos testificar, testemunhar, glorificar a tua presença e a tua majestade. Jesus, dai-nos uma sexta-feira abençoada na tua presença, protege-nos, Senhor, livra-nos, Pai, guarda-nos, Senhor, de todo mal, que possamos, Senhor, fazer a diferença, contribuindo cada dia mais para proclamar o teu evangelho. Gratos somos a ti, Jesus. Amém.